Tudo bem? Então estamos iniciando o nosso segundo bimestre. A gente vai começar na aula de hoje falando um pouco sobre apoios, né, e reações em apoios. Se a gente observar, né, no nosso dia a dia ou mesmo na indústria, né, nós temos muitas situações de apoio, né? Então, se a gente observar, por exemplo, aqui, né, então eu tenho um eixo que está acoplado ao motor e esse eixo transmite movimento para esse outro eixo aqui, ó, através das engrenagens, né? Esses eixos, eles estão apoiados? Estão, eles estão apoiados no que a gente chama aqui de mancais, né? Então eu tenho mancal, dentro desse mancal eu tenho rolamento, e aí no interior lá dos rolamentos eu tenho os meus eixos, né? Então, são situações de apoio? São, né? Aqui a gente vê na realidade, né? Então, ó, eixo, ali dentro o rolamento e esse azul é o mancal, né? Aqui, né, uma empilhadeira. Quando a empilhadeira ela vai transportar alguma carga, essas pás aqui servem de apoio para minha carga, né? Então, é uma situação de apoio também? É. E a gente poderia citar inúmeras outras, né? Então, aqui, né, essa viga aqui ela está apoiada nas extremidades, né? Então, na construção civil, a gente também tem situações de apoio, né? Aqui do lado a gente tem inclusive uma representação esquemática dessa imagem aqui, né? Eu vejo o que acontece desse lado esquerdo aqui, a viga está apoiada, né? Eu consigo movimentar essa viga na vertical? Não, porque existe um apoio aqui para ela que não deixa ela cair. Eu consigo movimentar ela na horizontal? Também não, porque tem uma parede aqui onde ela está encostada, né, que vai dificultar, impedir esse movimento, né? Então, eu tenho três coisas apoiadas nela, né, três outras vigas apoiadas nela, que vão fazer surgir ali três forças. E do outro lado eu só estou impedindo ela de cair, né? Só tem um apoio aqui para que ela não caia, mas ela está livre na horizontal, né? Então, ó, é uma representação esquemática dessa figura aqui. Vocês provavelmente já viram em algum lugar escadas desse tipo, né? Escadas desse tipo aqui, elas estão apoiadas de um lado só, né? Mas elas estão apoiadas? Estão também, né? Tudo bem, então a gente tem inúmeras aplicações de apoio, né? Inúmeras situações de apoio. O que interessa para a gente? Primeiro, saber como esses apoios funcionam e como a gente calcula as reações nesses apoios, tá? Então é isso que a gente vai fazer nessa primeira aula do segundo bimestre. Então, o primeiro apoio que a gente tem, inclusive aparecia ali na nossa figura, é um apoio que a gente chama de rolete ou apoio móvel, tá? O rolete ou apoio móvel, a gente vai representar ele sempre por essa bolinha aqui embaixo do material, e ele sempre vai fazer surgir lá apenas uma reação, sempre uma reação na vertical. Por quê? Esse tipo de apoio, o rolete, ele só impede que o meu material caia, né? Ele só impede a movimentação na vertical, ele não impede a movimentação na horizontal. Então, toda vez que a gente tiver um rolete, vai surgir lá nesse apoio apenas uma reação na vertical, tá? Um outro tipo de apoio que a gente tem é o que a gente chama de articulação ou pino, né? Toda vez que eu tiver um pino, a gente vai representar desse jeito aqui, ou a gente vai representar por um triângulozinho, tá? Que fica mais fácil. E o pino, ele restringe a movimentação tanto na horizontal quanto na vertical. Então, toda vez que eu tiver um pino, surgem duas reações, uma na vertical e uma na horizontal. Por quê? Ele restringe a movimentação do meu material nessas duas direções, né? Tanto na horizontal quanto na vertical, tá? E temos um último tipo de apoio, que é o que a gente chama de engaste, né? Engastamento ou apoio fixo. Como que a gente enxerga isso, né? O melhor exemplo é o das escadas, né? As escadas que estão presas ali só por um dos lados, elas estão todas engastadas, é o que a gente chama de engastamento. E aí o engastamento, então, ele faz surgir lá no apoio três reações. Por quê? Ele não deixa esse material se movimentar na vertical, ele não deixa o material se movimentar na horizontal e ele não deixa esse material girar, rotacionar, tá? Então surgem ali três reações. Então essas coisas são importantes. A gente vai trabalhar menos com o engaste, com o engastamento, mas a gente vai trabalhar bastante com o pino e com o rolete, tá? Então esses dois aí é importante saber quantas e quais reações surgem em cada um desses apoios. Falando em rotacionar, a gente vai falar um pouquinho sobre momento, né?
Momento a gente pode traduzir como torque, né? Aperto, soltar. Toda vez que eu aperto um parafuso, uma porca, ou eu solto um parafuso ou uma porca, enfim, isso é gerar ali no meu material um momento, né? Então, como que eu calculo o momento? Imagina que você tem aqui, ó, um ponto P, que é o seu ponto de referência, e um ponto aqui, ó, onde você está aplicando uma força, né? E esse ponto de aplicação da força está a uma distância D do seu ponto de referência. Como que você calcula o momento? O momento, ó, ele vai ser sempre a força vezes a distância. Que distância? A distância do ponto de aplicação da força em relação ao ponto de referência, tá? Então essa formulazinha é importante. Momento é igual força vezes distância, tá? Um exemplo simples para a gente ter uma ideia disso. Imagina que você tem uma morsa, já devem ter visto uma morsa, lá eu uso ela para prender o material, uma peça, enfim. E eu quero saber, ó, calcular o momento provocado na alavanca da morsa durante a fixação da peça, conforme mostrado abaixo. E eu sei a formulazinha, momento é igual a força vezes distância. Então, ó, eu estou aplicando uma força de 100 newtons e ela está a uma distância, ó, de 150 milímetros do meu ponto de referência, que é esse daqui. Então, qual vai ser o momento? O momento vai ser 100 vezes, ao invés de usar o milímetro, eu vou usar em metro, tá? Então, 150 milímetros, se eu dividir por 1000, dá 0,15 metros. Então, 100 vezes 0,15 dá um momento, né, de 15 newtons vezes metro. Então, as unidades aqui, ó, são unidade de força vezes unidade de comprimento. Então, newton vezes metro, tá? É isso a continha, simples, tá? O que a gente vai deixar combinado? Toda vez que o momento for no sentido horário, eu tentar girar o meu material no sentido horário, esse momento vai ser negativo. E toda vez que eu a força tentar girar o meu material no sentido anti-horário, esse momento vai ser positivo. Isso a gente vai deixar combinado. Isso é uma regra? Vai ser uma regra para a gente aqui na nossa disciplina. Pode ser que depois, futuramente, se vocês seguirem aí o caminho da engenharia, tem alguns autores em alguns livros que podem adotar outro referencial, né? Eles podem dizer que no sentido horário é positivo e no anti-horário é negativo, mas o importante é que sempre vai existir uma convenção aí, sempre vai existir algo combinado, tá? Muito bem. Aí tem um outro exemplo bem interessante também, que é esse daqui. Vocês já devem ter visto isso alguma vez, né? Por exemplo, vocês passaram na rua e viram alguém trocando o pneu de um carro, né? E aí a pessoa, ao invés de usar só a chave para trocar o pneu, ela estende o comprimento aqui da chave, né? Sei lá, coloca um cano aqui para aumentar o tamanho da chave. Por que a pessoa faz isso? Tem a ver com o momento, né? Então, ó, lembra, eu vou aplicar uma força na extremidade da chave e essa força está aplicada num ponto que tem uma distância em relação ao centro ali da porca, né? Para que eu consiga soltar esse pneu aí. Então, 15 centímetros, vamos imaginar que seja 15 centímetros essa distância, né? A pergunta é, quanto de força eu preciso? Vamos imaginar que para soltar este parafuso, eu precise de gerar um torque ali, um momento de 10 newtons vezes metro, tá? Então, imagine que para soltar a porca, eu precise gerar um momento ou um torque de 10 newtons vezes metro. E eu tenho um cabo ali, uma distância, né, de 15 centímetros entre o ponto de aplicação da força e o centro ali da porca, né, que é o meu ponto de referência. Quanto de força eu vou precisar fazer? Momento é igual a força vezes distância. Se eu quero saber a força, a distância que está multiplicando passa dividindo, então a força vai ser o momento necessário para soltar a porca dividido pela distância que eu tenho, né, entre o ponto de aplicação da força e o centro ali da porca, que é o meu ponto de referência. Então, beleza, eu sei que eu tenho que gerar um momento de 10 newtons vezes metro. E a distância que eu tenho é de 0,15 metros, né, 15 centímetros. Substituir lá, ó, momento de 10 newton vezes metro em cima, distância de 0,15 metros embaixo, vou cortar metro com metro, se eu dividir, dá 66,67 newtons. Essa força que eu preciso fazer para gerar este momento quando eu estou a essa distância entre o ponto de aplicação da força e o centro ali, o meu ponto de referência, né?
Bom, imagina agora que eu vou lá e vou aumentar um pouquinho esse cabo aqui da minha chave, né? Vou dar um jeito de estender isso, vou usar um cano, por exemplo, e alongar um pouquinho esse comprimento. Vamos supor que a distância agora não seja mais de 15 centímetros, passe a ser de 20 centímetros. Estendi então 5 centímetros ali no comprimento da minha chave. Isso vai impactar na força que eu tenho que fazer? Vamos ver. Para gerar o mesmo momento? Vamos ver. Então, ó, se eu tiver uma distância maior entre o ponto de aplicação da força e o centro da chave, ó, 10 newtons vezes metro, que continua sendo o mesmo momento que eu tenho que gerar para soltar essa porca, dividido agora por uma distância maior. Olha, eu tenho que fazer agora 50 newtons de força. Então, por isso que a gente aumenta o cabo lá da chave, né? Para precisar fazer menos força. Quanto maior for esse cabo, menor vai ser a força que eu vou ter que fazer. Por quê? Essa continha aqui, tá? Bom, muito bem. Então, coisas importantes, né? Nós sempre falamos aqui em equilíbrio estático. Para que uma estrutura, para que o material esteja em equilíbrio, eu preciso que a soma de forças em x seja igual a zero, a soma de forças em y seja igual a zero e a soma de momentos também seja igual a zero. Lembrando que a gente deixou combinado que sempre que o material, sempre que a força tentar girar o material no sentido horário, esse momento vai ser negativo, e sempre que a força tentar girar no sentido anti-horário, esse momento vai ser positivo. Toda vez que a gente estiver fazendo análise de forças em y, forças para baixo serão sempre negativas e forças para cima serão sempre positivas, tá bom? Esse slide é bem importante. Vamos fazer um exemplo, tá? Para a estrutura mostrada na figura, determine as reações dos apoios A e B. Então a gente tem um material aqui, tem um apoio no ponto A, que tipo de apoio? Rolete, ó, só a bolinha. Um apoio no ponto B, que tipo de apoio? Rolete também, né? Só a bolinha. Então, o que acontece? No A e no B, tanto em A quanto em B, por serem roletes, em cada um ali vai surgir apenas reação na vertical. Lembra lá do rolete? O rolete só surge reação na vertical. Então, ó, uma reação vertical aqui para cima no A e uma reação vertical aqui para cima no B, tá? E as forças externas, ó, tem uma força de 2 kN, uma de 3 kN e outra de 2 kN aplicadas no material. São forças externas. E as distâncias eu tenho também aqui entre as forças, tá? Bom, muito bem, como eu resolvo? Primeiro, soma de forças em x igual a zero. Tem alguma força em x? Ó, veja que nesse desenho aqui eu já mostro, ó, as forças que já estavam no enunciado, mas eu também deixo evidentes aqui as reações. Eu chamei a reação em y de RAY e a reação em B de RBY, tá? Tem alguma setinha na horizontal? Não tem, né? Então, o que significa? Eu já não tenho força em x, né? Então, se eu não tenho nem quem somar em x, eu já posso concluir que a soma de forças em x é igual a zero. Então, essa primeira condição, ela já está satisfeita. Beleza. Vou para a minha segunda condição, ó, soma de forças em y igual a zero. Lembra que os esforços em y são todas as setinhas na vertical, tá? Então, ó, setinha para cima, positiva. Então, mais RAY. Setinha para baixo, negativa, menos 2. Setinha para baixo, negativa, menos 3. Setinha para baixo, negativa, menos 2. E por fim aqui, setinha para cima, mais RBY. Ó, soma das forças em Y tem que ser igual a zero. Adiantou alguma coisa? Não muito, porque o exercício pede para eu determinar o valor das reações, RAY e RBY. Eu consegui determinar? Não. Então agora eu vou para a minha última condição ali, ó. Soma de momentos igual a zero. Para fazer o momento, eu preciso adotar um ponto de referência, né? Eu gosto muito de pegar como ponto de referência sempre o ponto que está mais à esquerda. No nosso caso aqui, o ponto A. Ele é nosso ponto de referência, tá? Como que eu calculo o momento? Lembra? Momento é força vezes a distância, tá? Então, ó, ponto A é meu ponto de referência. RAY é uma força? É, uma reação. Qual é a distância que ela está do ponto A? Ela está em cima do ponto A. Então, a distância que ela está do ponto A é zero, né? Então, quando eu vou fazer aqui a minha conta, o RAY não precisa entrar na minha conta, porque ele está em cima do ponto A, né? Ele está
ele vezes a distância dele em relação ao ponto A seria 0, eu iria zerar essa continha. Então, a reação em A eu não preciso levar em consideração na minha conta. Primeira força que aparece depois, ó, a de 2 kN. Se o ponto A é o ponto de referência, o ponto A fica paradinho, ó. E essa força que vem de cima, ó, ela tenta fazer isso no meu material, ó. Ela tenta girar o meu material no sentido horário. Imagina que aqui vai ficar parado e você está aplicando uma força aqui de cima, você vai tentar girar o material no sentido horário. Então vai ficar o quê? Menos, por causa do sentido horário, né? O momento, lembra, no sentido horário negativo, menos 2, que é a força, vezes 2 de distância em relação ao ponto de referência. Menos 2 vezes 2. Mais, porque é uma somatória. Próxima força é a de 3, ela vem de cima também, ó. Lembrando que o ponto A fica paradinho, se ela vem de cima, ela vai tentar girar no sentido horário também, ó. Ela vem tentando girar assim. Lembra que o A está parado. Esquece o B, que o B está solto, né? Então, ó, tentando girar assim, tá? Então vai ficar menos 3, o menos por causa do sentido horário, né? Então fica um momento negativo, 3 que é a força e 4 que é a distância do ponto A. A distância vai se somando aqui. Mais, porque é uma somatória, a próxima força de 2. Está vindo de cima para baixo também. Também vai tentar girar no sentido horário, né? Então vai ficar menos 2, que é a força, vezes a distância do ponto A, que é o 6, né? Bom, beleza, menos 2 vezes 6. Mais, certo? Última força, o RBY. Ó, o RBY vem de baixo, né? Se eu colocar uma força de baixo, mantendo o ponto A fixo, vai tentar girar agora o que? No sentido anti-horário. Tenta fazer isso no material, certo? Então vai ficar um momento positivo por causa do sentido anti-horário. RBY, que é a força, vezes a distância total lá do ponto A, que dá 8 metros, igual a 0. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 3 vezes 4, menos 12. Menos 2 vezes 6, menos 12. 8 vezes RBY, 8 RBY, tudo isso igual a 0. Menos 2 com menos 12, menos 4 com menos 12 dá menos 28. Quando eu passo para o lado de lá, fica mais 28. E esse 8 que está multiplicando RBY desce dividindo, fica 28 sobre 8. RBY vale 3,5 kN. Essa é a reação aqui em Y, tá? Falta achar o quê? A reação do A, no ponto A. Então eu pego esse RBY que eu encontrei o valor, volto aqui, ó, substituo o RBY para encontrar quem? O RAY. Então, escrevi a minha equação que tinha ficado guardadinha lá esperando. No lugar do RBY, coloquei o 3,5, que foi o valor que eu encontrei, e igualei aqui a 0, né? Isolei o RAY e vi que ele vale 3,5. Então, ó, a reação em AY e a reação em BY, ambas têm o mesmo valor de 3,5 kN. Se eu somar as duas reações, dá o quê? 7 kN, que é igual às forças que estão sendo aplicadas externas ali, ó. 2 mais 3 mais 7. Então, esse equilíbrio está acontecendo, né? Está acontecendo aí um equilíbrio que mantém, inclusive, a minha estrutura em equilíbrio, né? Então, somando as reações, eu tenho o mesmo valor que as cargas externas quando somadas, tá? Bom, é isso. A gente obviamente vai trabalhar com isso na nossa próxima aula síncrona, mas eu vou deixar 2 exercícios para vocês tentarem fazer. Tudo bem? É isso, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos semana que vem. Até mais.